Olá, boa noite, meu querido, minha querida das minhas Minas Gerais. Eu peço licença para entrar na sua casa com o MG Record e você pare tudo o que está fazendo para ver os destaques desta edição. Moradores do bairro Buritis, na capital, denunciam o barulho e o tumulto causado pelas caloradas no bairro. Impasse judicial trava o futuro de 10 mil jovens em Minas. Oficinas de esporte, arte e cultura estão paralisadas. Vídeo de suposta ambulância fazendo carreto de mobília revolta moradores na Grande BH. Estudo revela que mulheres perdem o emprego após o período de estabilidade da licença maternidade. E nós abrimos esta edição do MG Record com uma denúncia dos moradores do bairro Buritis, na região oeste de Belo Horizonte, sobre as calouradas perto de um centro universitário. Eu estive lá e, segundo eles, as festas sem autorização da prefeitura fecham as ruas e ninguém passa e nem dorme. Confira na reportagem. Os alunos começam a chegar no início da tarde e aos poucos a rua Vitório Magnavaca se enche de pessoas. As pessoas não conseguem passar com o carro nessa bagunça toda. A Sheila estava no carro com o marido e a filha de apenas 4 meses e ficou presa na multidão. Eles falaram com meu marido, você tem que dar ré, porque você não vai conseguir passar. Eu achei um absurdo. Eu falei, olha, aí eu abaixei o vidro e falei, eu moro aqui, eu tenho que entrar com a minha filha, ela tá assustada, ela só tem 4 meses. Aí eu desci do carro e falei, vou chamar a polícia. Rodrigo foi impedido de chegar em casa por estudantes. Ele foi obrigado a chamar a polícia e fazer boletim de ocorrência. Eles chegam com o jargão de que a rua é pública, só que esquecem que por ser pública, ela tem muito mais regra a ser seguida do que se fosse privada. As caloradas, de acordo com moradores, são promovidas por alunos deste centro universitário no bairro Buritis. O som é alto e incomoda. Quando eu mudei aqui há 1 ano, a gente começava a chamar a polícia pelo menos para os carros de som. Resolvia um pouco. Mas eles não têm a consciência que o público deles atrai mais gente, que vai atraindo e a coisa fica sem controle. Não há banheiros suficientes para todos os frequentadores. De acordo com os moradores, eles usam os muros dos prédios para fazer as necessidades. No dia seguinte fica um cheiro horrível de urina na rua que ninguém aguenta, porque eles chegam de manhã, limpam a rua, recolhem o lixo, mas não tiram o cheiro de urina. De acordo com os moradores, todas as sextas-feiras, os estudantes saem da faculdade, atravessam a Avenida Mário Werneck e vêm até esta rua, onde estão localizados vários bares. Eles vão chegando aos poucos e enchem o local. Não dá sequer para passar de carro. Ainda de acordo com os moradores, eles não têm autorização da prefeitura para fazer calorada em via pública. Nós tentamos entrar em contato com os organizadores, mas não obtivemos resposta. Já procuramos, sim, por meio do CONCEP, que é o Conselho de Segurança Pública vinculado à nossa região. Esse assunto já foi pautado, então a Polícia Militar está ciente, a Prefeitura está ciente, a Polícia Civil está ciente. E o que a gente precisa agora é de criar um termo de ajustamento de conduta, onde todos os envolvidos, na verdade, façam um pacto em prol dessa harmonia. E como mostra este cartaz, se nada for feito, a confusão vai continuar. Uma calorada já está marcada para o próximo dia 1º de setembro. Eu não tenho que mudar do bairro e nem o jovem tem que deixar de comemorar. Tem que ser uma coisa organizada e boa para ambos os lados. Não... Essa moradora falou tudo. Belo Horizonte tem lei, Belo Horizonte tem autoridades para organizarem festas como essa que a gente viu. É preciso avisar o Corpo de Bombeiros, é preciso avisar a Polícia Militar, é preciso avisar a Regional Oeste, no caso aí do bairro Buritis. Enfim, não dá para chegar e começar a invadir as ruas e inclusive impedir que moradores passem. A BH Trans tem que ser avisada, desviar o trânsito se for o caso. Então, as coisas não funcionam desse jeito. Eu defendo a liberdade das pessoas de fazerem festa, de fazerem calorada, mas no local apropriado e do jeito apropriado, sem incomodar os moradores. E olha só, o Centro Universitário informou que mantém diálogo permanente com a Associação de Moradores para contribuir com a ordem no bairro e que repudia a atitude dos jovens que participam da calorada independente. Disse ainda que está apurando os fatos.
Nós também procuramos a Polícia Militar e a Prefeitura, mas até agora não tivemos nenhuma resposta sobre o problema. Estamos esperando essas respostas, porque é isso que os moradores do Buritis merecem, porque eles têm o direito de ir e vir, é um direito constitucional. Em tempos de crise, de saúde precária, uma cena surpreende. Olha só comigo. Uma ambulância foi flagrada em plena atividade. Até aí tá tudo certo, mas sabe qual que é o problema? O tipo de trabalho que ela fazia. Uma mudança. Veja na reportagem. Ao invés de maca e itens de primeiros socorros, móveis e caixas. É impossível ver uma cena desta e não achar, no mínimo, esquisito. Uma ambulância fazendo frete, levando mudança? Rita recebeu o vídeo no grupo de mensagens do condomínio onde mora, em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Um vizinho fez o flagrante. O que mais espantou foi que a tal ambulância tem até a tarja de identificação do governo do estado de Minas Gerais. Achei um absurdo, né, por estar fazendo mudança no domingo. E depois me chamou mais atenção pelo fato de ser uma ambulância, né? Tá fazendo mudança em ambulância, isso não existe. Enquanto isso, 20 ambulâncias novas continuam paradas, sem nunca terem sido usadas, em um galpão perto dali, também em Vespasiano. A burocracia impede que o sistema SAMU seja implantado por aqui e em outras 102 cidades mineiras. O consórcio responsável por elas ainda tem atrasado o pagamento do aluguel do galpão e as ambulâncias podem ser despejadas. Um prejuízo de mais de 2 milhões de reais. As imagens foram feitas domingo neste condomínio, que fica bem afastado do centro da cidade. E por aqui, o que todo mundo quer saber é de quem é a ambulância. O governo do estado disse que nem tem frota própria, que trabalha em parceria com os municípios. Já a prefeitura de Vespasiano jura que a ambulância não é dela. Em nota, a administração municipal ainda diz que após análise da rota da única ambulância que circulou no domingo, não foi identificado qualquer desvio de trajeto e que as características físicas do veículo são incompatíveis com a frota gerida pela prefeitura. Sem informações, os moradores do condomínio especulam. A van nas imagens até pode ser particular, adquirida em um leilão, mas ainda assim não poderia circular por aí com a identificação de uma ambulância. Se for credenciada, é ainda pior. Já ouvi que pode ser que seja alguém que deu uma onda de espertinho, que trabalha realmente na saúde, que pegou, fica com a ambulância e tá aproveitando para fazer as coisas, sabe? O filho disse, ela não é uma pessoa de confiança. Principalmente para transportar paciente doente. Porque muitas das vezes tem paciente, pessoas sofrendo dentro de casa e as pessoas usando para outras coisas. E o que acontece? Ninguém tá vendo, ninguém enxerga nada, ninguém vê nada. Isso é uma vergonha. Assim como os moradores de Vespasiano, o governo também considerou o vídeo grave. Pois é no mínimo estranho, porque se essa ambulância tivesse sido comprada num leilão, não poderia continuar plotada como a gente vê aí nas imagens, né? Porque só pode ficar plotada se for ambulância. Se estiver a serviço de alguma prefeitura, tem que se apurar, porque é dinheiro público que pode estar sendo jogado fora, seja da prefeitura de Vespasiano ou de qualquer outra cidade da região metropolitana. Ou seja, muito estranho, e a gente vai continuar correndo atrás dessa história para saber o que essa ambulância estava fazendo naquele condomínio. Agora vamos mudar de assunto, porque o destino de 10 mil jovens está travado por causa de um impasse judicial. Eles fazem parte do programa Fica Vivo, que atende cerca de 400 oficinas de esporte, arte e cultura. Dá certo no Brasil, e tudo isso está fechado porque os institutos que querem administrar o programa brigam pelo resultado da licitação do governo e os jovens ficam sem nada o que fazer. Vamos ver. Quem olha para essa carinha de menino não imagina que com apenas 17 anos, Christian já é dono do próprio negócio. Há 8 meses, ele montou uma barbearia. Foi um sonho, né? Porque assim, antes não tinha sentido nenhum eu cortar cabelo. Pra mim, eu falei, vai ser uma coisa boba, e pra mim foi, hoje em dia é tudo. O que ele sabe hoje é graças ao programa Fica Vivo, que atende jovens de 12 a 24 anos em situação de risco. Foi neste salão de beleza que ele participou das oficinas. Eu mesmo ficava muito nas ruas, sem nada pra fazer,
Aí me apresentaram o curso, eu fui só por ir mesmo e acabei gostando. O oficineiro foi me auxiliando muito, me ajudando muito. Aí hoje em dia eu gostei muito da profissão e acabei montando para mim, meu pai me ajudou. Mas as atividades que tiram esses jovens das ruas e da criminalidade estão paradas desde julho. No salão, as cadeiras estão vazias. É muito ruim, né? Porque os jovens ficam desamparados sobre o curso, muitos jovens querendo participar das oficinas e não tem como recorrer porque são 40 jovens. E eu não tenho como manter essa renda, né? Para estar dando oficina. Esse aqui é mais um dos espaços onde acontecem as oficinas do programa e ele também está vazio. Só aqui em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de BH, quase 2.000 jovens estão parados sem participar das atividades. Em Minas, 10.000 jovens são atendidos pelo programa. Por causa de um impasse na justiça, 400 oficinas de esportes, arte e cultura estão paralisadas. Um impasse judicial por causa da licitação que teve, né? Vários institutos concorreram e os dois que ficaram lá à frente, tem um impasse entre eles e uma juíza, né? Tá para liberar ou não a resolução para resolver esse problema. Para que outros sonhos sejam realizados e o dia a dia desses jovens seja melhor, oficineiros e alunos torcem para que tudo se resolva o quanto antes. A gente tem notícias de jovens que já faleceram depois que o programa está parado, de jovens que se envolveram na criminalidade novamente e o programa está fazendo falta. O Fica Vivo tem que se tornar política pública, não pode ficar dependente de boa vontade de ninguém. No que dá certo no Brasil, acaba acontecendo isso. A gente não discute decisão judicial, mas espera rapidez da justiça para que esse programa reconhecido mundialmente possa voltar a funcionar. Em nota, o Instituto Justiça e Cidadania, que coordena o programa, informou que acionou a justiça porque acredita ter havido ilegalidade no processo de licitação e que aguarda a análise do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nós também aguardamos esta análise. E olha só, moradores fecharam uma estrada que liga Nova Lima a Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. Eles querem que a prefeitura termine a obra de pavimentação. O trecho de cerca de 900 metros e deveria estar pronto há 2 anos, mas você vai ver aí como é que está. Os moradores fecharam a rodovia e colocaram fogo em pneus e troncos de árvores. A manifestação é para cobrar das autoridades o término das obras na MG 437, que deveriam ter sido finalizadas em 2015. A estrada liga Nova Lima a Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo os manifestantes, havia uma verba de 27 milhões de reais para asfaltar o trecho. O dinheiro foi assinado o documento, o governador da época assinou, tem imagens, tem documentos, tem fotos e a gente quer saber por que parou. A estrada, que tem cerca de 16 quilômetros, é usada por mineradoras e pela Prefeitura de Nova Lima. Todos reclamam da poeira que invade as casas e prejudica a saúde. Todo mundo está sofrendo muito, as crianças, os idosos, nós temos pessoas acamadas, as nossas casas tomadas de poeira. Segundo os moradores, as obras começaram em 2013 pela região de Sabará. Foram feitos o alargamento da via, terraplenagem e até mesmo a preparação para o escoamento da água de chuva. Poucos meses depois, os trabalhos teriam sido interrompidos, exatamente naquele ponto ali descampado. A grande reclamação dos moradores é que daquele local até aqui, no final da rodovia, dá cerca de 900 metros. Os moradores prometem continuar as manifestações até conseguirem uma resposta. Pretendemos ficar até aparecer um órgão competente. 900 metros. A Prefeitura de Nova Lima informou que a pavimentação do trecho é de responsabilidade do governo de Minas, mas que o município vai fazer uma reunião com os moradores para discutir a melhor forma de resolver a questão. Nós entramos em contato com a Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas, mas não tivemos retorno. Não é a gente que precisa de retorno, não. São os moradores de Sabará e de Nova Lima que precisam. 900 metros. É muito pouco, é muito fácil resolver esse problema. E agora é a hora de você ajudar a fazer o MG Record.
Um telespectador da cidade de Contagem denuncia um poste de iluminação público que fica ligado durante todo o dia há mais de um ano. Esse vídeo foi gravado pela manhã e olha lá a luz acesa. O morador disse que já entrou em contato com a CEMIG e com a prefeitura. E eles fazem um jogo de empurra-empurra. Resultado, problema continua lá para ser resolvido. E se você quer denunciar algo que acontece na sua rua, no seu bairro ou na sua cidade, manda uma mensagem pra gente, pode fazer um vídeo ou uma foto, use o WhatsApp da Record TV Minas. O número é esse que aparece aí na sua tela, 31 98272 0020, 31 98272 0020. E agora vamos com a previsão do tempo. A terça-feira deve ser de sol forte na maior parte do estado. Agora nós vamos com a Nadiara Pereira. Boa noite, Nadiara. Olá, boa noite, André. Boa noite a todos que nos assistem. Uma massa de ar seco se intensifica sobre o interior do país e inibe a formação de nuvens de chuva sobre o estado de Minas Gerais. Nesta terça-feira, teremos o predomínio do sol em todas as regiões e esse sol que brilha forte ao longo do dia eleva rapidamente as temperaturas. Pela manhã, a sensação térmica mais agradável. A mínima chega a 16 graus em Governador Valadares, faz 18 graus em Uberaba, mas à tarde faz muito calor. A máxima chega até os 34 graus em Januária e faz 34 também na região de Ituiutaba. Na região metropolitana de Belo Horizonte, previsão de tempo firme pelo menos até quinta-feira. E as temperaturas ficam em elevação. A máxima chega a 26 graus nesta terça, na quarta faz 28 e na quinta-feira a máxima de até 29 graus. Na região de Juiz de Fora, previsão de tempo firme e também temperaturas um pouco mais elevadas nesta semana. A máxima chega a 24 graus nesta terça, na quarta faz 27 e na quinta-feira a máxima de 26 graus na cidade. Muito obrigado, Nadiara. E futebol. Os times mineiros entraram em campo no fim de semana pela Série A do Brasileirão. O Cruzeiro empatou no Mineirão e já o Atlético venceu em Campinas. Vamos ver tudo o que aconteceu. Em Campinas, Léo Gamalho apareceu entre o goleiro Vitor e o zagueiro Leonardo Silva para fazer Ponte Preta 1-0. O goleiro Aranha também vacilou e Elias empatou para o Atlético. Nos minutos finais, numa bela cobrança de falta, Otero garantiu a virada do Galo. Atlético 2-1. No Mineirão, o Cruzeiro saiu atrás no placar. Bruno Henrique marcou 1-0 para o Santos. O time da casa voltou melhor no segundo tempo e chegou ao empate com Rafinha. Cruzeiro e Santos, 1-1. Nós não conseguimos o nível de concentração necessária para jogar no primeiro tempo, a ponto de eu ter que fazer raramente uma coisa que faço, que é sacudir a equipe no intervalo. A cobrança foi por isso. E você vê que todos os jogadores cresceram e jogaram melhor no segundo tempo, sem nenhuma exceção. Cruzeiro e Atlético voltam a jogar na quarta-feira pelas quartas de final da Copa da Primeira Liga. A Raposa recebe o Grêmio e o Galo encara o Internacional em Porto Alegre. Vale lembrar que essa fase da competição é disputada em apenas um jogo. Você agora vai conhecer uma cidade no quesito segurança que é um exemplo para os 34 municípios aqui da região metropolitana de Belo Horizonte. Olha só, desde outubro de 2015, Nova União não registra nenhum assassinato. O que será que acontece por lá para a população ter tanta tranquilidade? Vamos ver. Para chegar ao nosso destino, seguimos pela BR-381. A rodovia corta várias cidades da região metropolitana, onde a população convive com a sensação de insegurança. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, de janeiro a julho deste ano, foram registrados 10 homicídios em Caeté, 19 em Sabará e 30 em Santa Luzia. Outros municípios comemoram, sem nenhum caso registrado. São eles Taquaraçu de Minas, Belo Vale e Baldim. Nós acabamos de chegar em Nova União, cidade que fica a 62 quilômetros de Belo Horizonte. Aqui, há 1 ano e 11 meses, não é registrado sequer um caso de homicídio. Nova União tem 5.554 habitantes, gente simples e hospitaleira.
Segundo a Polícia Militar, são cerca de 6 chamadas de atendimento por dia na cidade, mas nem todas se transformam em boletim de ocorrência. A maioria das ocorrências mesmo acaba que é um atrito verbal entre as pessoas, da própria família, um aconselhamento para um filho que desobedeceu à mãe. Raulino é policial reformado e sabe bem por que a criminalidade é baixa na cidade. Há pouco tempo veio mandado de prisão, pegaram um sequestrador ali que estava trabalhando na oficina. Levaram, Coibiu o crime, Federal. mas antes que algo aconteça. Antes que algo aconteça. A população de Nova União se sente segura, porque sabe que a PM está sempre por perto. Aqui, pelo menos no meu bairro, é muito tranquilo. Até hoje não teve confusão nenhuma. No momento tá bom, né? Que os meninos podem brincar na rua. No município existe a rede de vizinhos protegidos, o que, segundo a PM, tem ajudado a coibir a ação de criminosos. Pessoas estranhas, veículos estranhos que adentram da cidade são pela comunidade detectados e nos comunicados com as viaturas que estão na cidade. Lembra do seu Raulino do início da reportagem? Ele vestiu a antiga farda de sargento e encerra a nossa reportagem cantando. Se gritar, pega ladrão, não fica um no meu porão. Se gritar, pega ladrão, não fica um em Nova União. Podia ser todo lugar assim. Vamos ao nosso giro de repórteres por todo o estado. Em Governador Valadares, uma creche foi arrombada no fim de semana. Os invasores entraram no local depois de pular um muro baixo e ter acesso a um lote vago. Os ladrões levaram 150 quilos de alimentos da merenda dos alunos, além de computadores. Os criminosos tentaram ainda levar um aparelho de ar-condicionado, mas não conseguiram. Por conta da ação, 100 crianças ficaram sem aula nessa manhã. Foi o segundo caso de invasão nesta creche este ano. Depois do prejuízo, a Secretaria Municipal de Educação informou que vai reforçar a segurança na creche. Camila Dourado, de Governador Valadares. Um rapaz de 24 anos teve um surto e atacou 3 pessoas no meio da rua, no bairro Serra, na região centro-sul da capital. Segundo a PM, ele tentou matá-las com golpes de faca. Foi perseguido pela população e capturado pela polícia já na Avenida do Contorno. A família do rapaz disse que ele toma remédios controlados e faz uso de drogas. Ele foi encaminhado à delegacia e pode responder por tentativa de homicídio. De Belo Horizonte, Vinícius Araújo. Uma joalheria foi assaltada na cidade de Lagoa Formosa, no Alto Paranaíba. 2 homens chegaram armados e renderam clientes e o dono. Um deles colocou a arma na cabeça do dono e pediu por ouro. O homem disse que não tinha ouro naquele momento na loja. Então os bandidos partiram para as joias e relógios. Os bandidos ainda fugiram numa moto que havia sido roubada poucas horas antes na cidade de Patos de Minas. O prejuízo ficou na casa dos R$20 mil. Agora a polícia vai usar as imagens do circuito de monitoramento para identificar os bandidos. Túlio Amâncio, de Uberlândia. Um pastor foi assassinado em um bar em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Denilson José Batista, de 47 anos, estava acompanhado da filha e da esposa quando 2 homens armados chegaram em uma moto. O carona desceu atirando. Em seguida, o piloto parou o veículo no meio da rua e também disparou. Os assassinos fugiram. O motivo do crime será investigado. De Varginha, Larissa de Oliveira. E a seguir, estudo revela que mulheres perdem o emprego após o período de estabilidade da licença maternidade. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, não perca. Bela Aventura. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e a Anatel informam que a transmissão analógica deste canal será desligada em Belo Horizonte e região em 8 de novembro de 2017. Assista a mesma programação no canal digital 2.1. Acesse sejadigital.com.br ou ligue 147 e tire suas dúvidas. Senhores passageiros, atenção às ofertas de Belo Horizonte que todo mundo vai amar. Belo Horizonte, São Paulo, a partir de R$219. Belo Horizonte, Rio de Janeiro, a partir de R$357. Belo Horizonte, Miami, a partir de R$6 de R$415. Acesse avianca.com.br e aproveite. Avianca, quem voa
Dia 8 de novembro, o canal analógico de TV que você está vendo vai ser desligado. Inúmeras famílias podem retirar um kit gratuito com conversor e antena para TV digital. Saiba agora mesmo se você tem direito a esse kit. Acesse sejadigital.com.br ou ligue grátis para 147, com o número NIS em mãos. Mas corre, hein? Você pode ficar sem ver TV. Seja Digital. Ele sempre dava uma desculpa, mas eu insisti e ele ligou. Falta de ereção e ejaculação rápida tem tratamento e a gente pode ajudar você. Ligue para Master Medical, a número 1 em saúde sexual masculina. O Vetor Norte não para de crescer e com a NRV as oportunidades também não. Escolha o melhor de Lagoa Santa, Santa Luzia. Mensais a partir de R$399. ITBI registro grátis. E as vantagens do programa do governo. NRV 4004 9000. Estamos de volta e metade das mães perdem o emprego até 2 anos após a licença maternidade. Esse é o resultado de um estudo da Fundação Getúlio Vargas. Só neste ano, o Tribunal de Justiça de Minas já recebeu quase 10 mil pedidos de indenização ou reintegração de cargo. Confira a reportagem. A Luciana sempre trabalhou. Era secretária quando engravidou do primeiro filho. Mas 2 meses depois de voltar da licença maternidade, foi demitida. Eu fui demitida com o argumento de que eu não teria tempo disponível para a empresa. A demissão da Luciana foi há 18 anos, mas até hoje mulheres de todo o país passam por essa situação. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas, feito com 247 mil mulheres, aponta que em até 2 anos depois da licença maternidade, metade das ex-gestantes perde o emprego. Atualmente, as mulheres têm direito à estabilidade no emprego desde o dia da descoberta da gravidez até o 5º mês depois do parto. De acordo com o estudo, 10% das gestantes são demitidas logo após esse prazo. Essa advogada, especialista em direito do trabalho, explica que é possível reverter a situação na justiça com base em uma lei de 95. Alegando dispensa discriminatória. Nesse caso, a empregada poderia pleitear 2 coisas, ou seja, fazer 2 pedidos, além de indenização por danos morais. Esses pedidos seriam a readmissão no emprego, com o pagamento integral de todo o período que ela ficou afastada, ou seja, ela vai receber a remuneração integral de todo esse período de afastamento, ou ela poderia só pedir o pagamento em dobro da remuneração durante todo esse período de afastamento. Entre janeiro e maio deste ano, a Justiça do Trabalho recebeu 9.600 casos que tratam da indenização da gestante ou pedido de reintegração de cargo. Hoje, como empresária e com várias funcionárias, a Luciana luta para diminuir essa estatística. A gente super entende quando elas precisam faltar, ou porque o filho está doente, ou porque tem algo na escola, né? Às vezes tem uma formatura, uma apresentação para o Dia das Mães. A gente super entende, né? E dá para conciliar tudo. E olha só, moradores de um prédio no centro de São Lourenço, no sul do estado, foram surpreendidos por uma visita inusitada de uma raposa. O porteiro e um dos moradores viram o animal e chamaram os bombeiros. Redes e um carrinho foram usados na captura da raposa. Segundo o Corpo de Bombeiros, o animal encontrado no prédio é uma espécie de hábitos noturnos que vive nos cerrados dos estados de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e São Paulo. O filhote não teve o sexo revelado e foi levado para um sítio onde vai passar por uma avaliação e será levado para a natureza. E o MG Record de hoje fica por aqui. Gostaria de agradecer muito a sua companhia. Tenha uma boa noite. Até amanhã. Tchau.